Pedro e Gabigol foram decisivos no domingo no Campeonato Brasileiro, mostrando que ainda tem poder de decisão e que precisaram entender os contextos de cada equipe para continuarem rendendo ou tendo a possibilidade de jogar nesse nível. É o assunto desse vídeo aqui. Dá um like, se inscreve aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder vídeos, análises, lives, tudo que a gente roda para você aqui no dia a dia. Beleza? Começar falando do Gabigol. Gabigol tem 28 anos, a mesma idade do Pedro, só que o Pedro fez 28 em junho e o Gabigol já vai fazer 29 em agosto. O Gabigol entendeu a condição necessária para ser uma opção viável dentro do elenco do Cruzeiro. Ele não é o titular absoluto, por mais que tenha chegado, teoricamente, com um status de titular absoluto, com salário de titular absoluto e com expectativa de titularidade absoluta. Com o passar do tempo, isso acabou não se consolidando. O Gabigol perdeu um pouco desse espaço, foi parar no banco de reservas, o Caio Jorge explodiu, mas o Gabigol teve um comportamento de entender que, olha, é isso, né? Esse é o papel que cabe. Talvez eu precise até fazer uma outra função, né? Como ele já foi, né, com o Leonardo Jardim obrigado a fazer, escalado. Tá bom, eu vou cumprir os papéis que forem dados aqui. Beleza. O Gabigol precisou entender, até pelos 2 últimos anos dele no Flamengo, que não foram tão bons, entender que era preciso aceitar a situação. Não é aceitar de forma resignada, sem ambição de ser titular, mas de um respeito à hierarquia. Tá bom, né? Não adianta impor a escalação no nome. Chegou o Leonardo Jardim com carta branca, e aí eu acho que está a chave de tudo, né? O episódio do Dudu, ele é muito didático, ele é um recado muito claro que é dado a todo o elenco do Cruzeiro. É o seguinte, galera, se alguém não tiver satisfeito, vai cair todo mundo e não vai cair o treinador, tá? Se alguém tiver satisfeito, nós vamos apresentar a porta do clube, tá vendo aquele portão azul bonito ali, ó? É esse, ó, segue a sua vida. E aconteceu com o Dudu. Dudu foi reclamar no microfone, porque tinha perdido a titularidade. Pô, não sei por que me tiraram do time, por que eu não sou mais o titular. Ah, é, Dudu? Tá bom. Um abraço pra você. E foi parar no Atlético Mineiro. E saiu do Cruzeiro. Mesmo tendo sido contratado há tão pouco tempo, com tanta pompa, com salário alto. Ah, é? Tá bom. Então o Gabigol também deve ter entendido. Tá bom, é o papel que me cabe? É o papel que me cabe. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou jogar, eu vou ter os meus minutos e vou fazer de tudo para marcar os meus gols. E o Gabigol já tem 11 gols no ano. Nós estamos falando de 25 jogos no ano, em que o Gabigol não é titular em boa parte desses 25 jogos, ele já tem 11 gols no ano. Ele tem quase um gol a cada 2 jogos que entra, né? Aproximando a média ali. É um número muito bom para um jogador que viveu 2 anos finais no Flamengo abaixo do que ele foi. Por mais que a última imagem tenha sido muito bonita, né? Ele decide a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, encaminha o título no Maracanã. Mas foram 2 anos em que o Gabigol perdeu espaço, perdeu titularidade, teve atritos com a torcida, teve momentos de comportamento ruim. E é outra cabeça, e acho que a maturidade também ajuda nisso. E é fantástico para o futebol brasileiro que um cara com a capacidade, o potencial do Gabigol, ainda esteja marcando, se recuperando, num time que lidera o Campeonato Brasileiro. Era importante também para o Gabigol ter esse processo de retomada, estar num clube que oferecesse essas condições. O Gabigol poderia aceitar qualquer proposta, o Gabigol poderia, sei lá, parar no Catar, mas perdendo totalmente a relevância esportiva, e tomar uma decisão como essa seria aceitar o fim. Ah, beleza, eu com 28 anos eu já estou largando. Não, ele foi para um projeto ambicioso, como o projeto do Cruzeiro, com salário altíssimo, verdade, mas um projeto ambicioso, um clube de massa, um clube de pressão. Ele foi para seguir num alto nível e está conseguindo dentro do possível. Eu jamais admiti a possibilidade de um cara com 28 anos, vencedor como o Gabigol, com a estrela que tem, com o poder de decisão que tem, já não servir mais para o futebol. Não acreditava nisso. Ah, não dá mais para o Gabigol. Gente, 28 anos. E o Gabigol está mostrando que ainda é possível. Não sei se ele vai voltar a ser o Gabigol de 19, 20, 21, talvez nunca mais. Mas ainda sendo um cara útil. E ó, Pedrinho, abre o olho aí que acho que você vai ter que pagar a aposta pro homem, que a aposta foram 20 gols, né? Ele já tem 11. A aposta que ele fez no início do ano, quando chegou e o Pedrinho bocudo falou, o Gabigol tentou desconversar, não prometi nada, mas sabe como é que é o Pedrinho e tal? Mas rolou uma aposta entre os dois ali. E o Pedro, com os mesmos 28 anos do Gabigol,
em circunstâncias diferentes, né? Enfim, hoje o Gabigol tem uma questão que é técnica, que ele está tentando retomar. O Pedro teve um LCA, teve uma lesão muito séria, está tentando retomar, mas teve uma questão de comportamento recente que vai aos poucos ser superada do Flamengo à medida que os gols forem saindo. Na narração de ontem do gol aqui na TNT Esportes, eu até brinquei ali, usei, olha, nada reconcilia mais do que o gol. Pedro, você está reconciliado com a nação. Porque o gol ele sara feridas, né? Ele cura tudo. O gol reconcilia, o gol traz paz, e o Pedro precisava disso. O Pedro, como o centroavante brilhante que é, depois de um LCA, depois de todo o processo de retorno muito difícil, ele precisava dos gols para recuperar a confiança, e esses gols não estavam saindo. E além disso, tinha toda uma questão interna de insatisfação com o diretor, que falou para o jornalista que queria vender o Pedro, qualquer 15 milhões levava, ele ficou chateado, ele se abateu com isso, e isso influenciou diretamente, isso puxou para baixo o rendimento do Pedro no dia a dia dos treinos, algo que não deveria ter acontecido. E acho que nesse episódio todo, assim como foi didático lá do Cruzeiro, o episódio do Dudu, foi agora também um episódio do Felipe Luiz. Foi educativa a postura do Felipe Luiz. Galera, o recado aqui dentro do Flamengo é o seguinte: eu sou um treinador jovem, inexperiente na função, tô chegando agora, meu primeiro trabalho no profissional, mas ó, sou amigo de muitos caras aqui, joguei com alguns, mas a parada é a seguinte: ninguém vai jogar no nome aqui. Se não render nos treinos da semana, se não tiver performance, eu não vou botar para jogar, independentemente do status que tiver. E foi exatamente assim que ele se comportou no episódio do Pedro. Ah, mas ele expôs o Pedro publicamente. Primeiro, ele, na minha opinião, ele se defendeu de um vazamento que não foi feito por ele. Do comportamento do Pedro durante a semana, porque que o Pedro não jogou, o Pedro debochou, o Pedro foi o último nos treinos físicos, isso, aquilo, o Pedro lá incomodou os jogadores com a postura dele, pouco se importando com a eliminação para o Bayern, tudo isso vazou. E aí qual era o papel do Felipe Luiz? Eu preciso dar a minha versão, eu preciso explicar e me proteger diante de possíveis ataques que venham. Eu preciso esclarecer para o torcedor do Flamengo o que está acontecendo. E ele foi no limite. Sem ser desrespeitoso com o Pedro, na minha interpretação, sem duvidar do caráter do Pedro, sem colocar em xeque a honra do Pedro, ele fez uma análise profissional. Pô, é inaceitável um profissional desse nível, de quem a gente espera tanto, render do jeito que rendeu durante a última semana. Acho que o Felipe Luiz sai grande do episódio. O Pedro, nem tanto. O Pedro ontem cobrou, com razão, cobrou no microfone ontem o pedido de desculpas do dirigente que o expôs naquele vazamento, com razão, reconheceu que treinou abaixo porque estava abalado com a situação, mas também não fez o seu pedido de desculpas. Então ele está cobrando desculpa do dirigente, mas deveria ter feito um pedido público também. Galera, desculpa por tudo isso aí, tudo que vazou, meu desempenho nos treinos, né, essa confusão toda. Eu também gerei isso com o meu comportamento, né? Eu espero que o dirigente se desculpe, eu estou fazendo a minha parte, eu estou pedindo desculpas à nação por tudo isso. Faltou na nota, faltou na entrevista de ontem. Pedido de desculpa do Pedro, já vimos que não vai ter. Mas enfim, é muito aquilo que o Felipe Luiz falou lá atrás. Olha, se não quiser ser meu amigo, não quiser me abraçar, não quiser apertar minha mão, tá tudo bem. Eu preciso que ele queira treinar e jogar. Porque se ele quiser treinar, se dedicar, jogar, o lugar dele tá aqui. E ontem ele entra, mas olha, veja como o Felipe Luiz foi duro. Porque o Bruno Henrique estava suspenso. Aí jogaria o Plata. O Plata sentiu no aquecimento. Entrou o Alacian. Quando foi mexer no ataque do segundo tempo, quem entrou primeiro foi o Juninho. E aí o Pedro veio depois, o Pedro foi o quinto da fila para entrar. E acabou fazendo o gol da vitória com o faro de artilheiro na segunda trave, empurrando para o fundo da rede depois de um escanteio e um desvio na primeira trave. E é isso que tem que se esperar de um cara desse porte. O futebol brasileiro tem Pedro, tem Gabigol, tem Hulk, tem Yuri Alberto, que estava aí, né, com a cabeça virada no Corinthians, sem confiança nenhuma, jogando fora de posição. A partir da chegada do Antônio Oliveira, ele vai recuperando a confiança, os gols vão saindo e vira outro jogador. Tem um Vitor Roque, que esse está passando por um processo também muito complicado ainda, de tentar voltar a confiança. Ontem o gol não foi dele, foi do Alonso, mas ele participa, pode ser um lance para virar a chavinha, né? Temos excelentes nomes, o Hulk, eu não sei se eu já citei, que está fazendo as tripas coração lá no Atlético. O time não ajuda o coitado do Hulk, está ganhando o prêmio Nem Noé. O prêmio Nem Noé do Brasileirão 2025 até agora é do Hulk, sem competidores, tá? Sem adversários, é só dele, por enquanto. Então tem o Arthur Cabral, que chegou agora para o Botafogo, que vai se adaptar e que pode também fazer os seus gols, também é um atacante muito interessante. O Cano,
que ontem nem foi relacionado no jogo do Fluminense, um jogador com grande poder de decisão, mas que nesse ano está em baixa. Então veja, atacante bom, camisa 9 bom no futebol brasileiro, temos, e temos alguns muito bons, que atravessam fases ruins, que vivem circunstâncias ruins, mas qualidade tem. Então é ótimo para o Campeonato Brasileiro ver o Gabigol marcar 2 gols, ver o Cruzeiro chegar a 27 gols, o mesmo número de gols do Flamengo no campeonato. É ótimo ver o Pedro mostrar que ainda é uma opção. Quem adora é o Ancelotti quando vê isso. Opa, beleza, hein? Que bom, que bom. Os dois estão aí mostrando que ainda tem lenha para queimar, e eu acho que eles têm muita lenha para queimar no futebol brasileiro. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa semana, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!